Nosso Lar, de André Luiz, capítulo 14, Elucidações de Clarencio. Meu coração pulsava precipitado, me fazendo lembrar o aprendiz bisonho diante de examinadores rigorosos. Vendo aquela mulher em lágrimas e ponderando a energia serena do ministro do auxílio, tremia dentro de mim mesmo, arrependido de haver provocado aquela audiência. Não seria melhor calar, aprendendo a esperar deliberações superiores? Não seria presunção descabida pedir atribuições de médico naquela casa onde permanecia como enfermo? A sinceridade de Clarencio para com a irmã que me antecedeu me despertou novos raciocínios. Quis desistir, renunciar ao desejo da véspera e voltar ao aposento, mas era impossível. O ministro do auxílio, como se adivinhasse meus propósitos mais íntimos, exclamou em tom firme, pronto a ouvi-lo. Ia solicitar instintivamente qualquer serviço médico em nosso lar, embora a indecisão que me dominava, mas a consciência me advertia, porque referir-se a serviço especializado não seria repetir os erros humanos dentro das quais a vaidade não tolera outro gênero de atividade, senão o correspondente aos preconceitos dos títulos de caráter de nobrezas ou acadêmicos. Essa ideia equilibrava-me a tempo. Bastante confundido, falei. Tomei a liberdade de vir até aqui, rogar seus bons ofícios para que me reintegre no trabalho. Ando saudoso dos meus mistérios, quer dizer, das minhas ocupações, meus serviços, né? Agora que a generosidade de nosso lar me reconduziu à bênção da harmonia orgânica. Qualquer trabalho útil me interessa, desde que me afaste da inação. Ou seja, ele já está bem, né? Ele já até foi para a casa do enfermeiro, né? Já saiu de lá de onde ele estava sendo tratado. Então agora ele propõe não ficar sem nada para fazer. Clarencio me olhou longamente como a identificar minhas intenções mais íntimas. Já sei, verbalmente pede qualquer gênero de tarefa, mas no fundo sente falta dos seus clientes, do seu gabinete, da paisagem de serviços com que o Senhor honrou sua personalidade da terra. Até aí, as palavras dele eram jatos de conforto e esperança, que recebia no coração com gestos confirmativos. Porém, depois de uma pausa mais longa, o ministro continuou. Mas convém notar que às vezes o Pai nos honra com a sua confiança e nós desvirtuamos os verdadeiros títulos de serviço. Você foi médico na terra, cercado de todas as facilidades, no capítulo dos estudos. Nunca soube o preço de um livro, porque seus pais generosos custeavam todas as suas despesas. Logo depois de graduado, começou a receber proventos compensadores. Não teve sequer a dificuldade do médico pobre, levando a mobilizar relações afetivas para fazer clínica. Prosperou tão rapidamente que transformou facilidades conquistadas em carreira para a morte prematura do corpo. Enquanto moço e sadio, cometeu numerosos abusos dentro do quadro de trabalho a que Jesus o conduziu. Diante daquele olhar firme e bondoso ao mesmo tempo, estranha perturbação se apossou de mim. Respeitosamente ponderei. Reconheço
a procedência das observações, mas, se possível, estimaria obter meios de resgatar meus débitos, me dedicando sinceramente a enfermos nesse parque hospitalar. E Clarencio, sem austeridade, disse: impulso muito nobre, mas é preciso convir que toda tarefa na terra, no campo das profissões, é convite do Pai para que o homem penetre os templos divinos do trabalho. O título, para nós, é simplesmente uma ficha, mas no mundo costuma representar uma porta aberta a todos os disparates. Com essa ficha, o homem habilitado a aprender nobremente e a servir ao Senhor, no quadro dos seus divinos serviços no planeta, tal princípio é aplicável a todas as atividades terrestres, excluída a convenção dos setores nos quais se desdobrem. Meu irmão recebeu uma ficha de médico. Penetrou no templo da medicina, mas sua ação lá dentro não se verificou em normas que me autorizem a endossar seus atuais desejos. Como transformá-lo de um momento para o outro em médico de espíritos enfermos, quando fez questão de circunscrever observações exclusivamente à esfera do corpo físico? Não nego sua capacidade de excelente fisiologista, mas o campo da vida é muito extenso. Que me diz de um botânico que alinhasse definições apenas para o exame das cascas secas de algumas árvores? Grande número de médicos na Terra prefere apenas a conclusão matemática frente aos serviços de anatomia. Concordemos que a matemática é respeitável, mas não é a única ciência do universo. Como reconhece agora, o médico não pode estacionar em diagnósticos e terminologias. Há que penetrar a alma, sondar as suas profundezas. Muitos profissionais da medicina no planeta são prisioneiros das salas acadêmicas porque a vaidade lhes roubou a chave do cárcere. Então, aqui ele está colocando, né, a vaidade das profissões acadêmicas. Não é só da medicina, isso é para todos nós, né? Então, a vaidade das profissões acadêmicas. Costumamos nos fechar nos conhecimentos e não vemos mais nada, né? Como ele diz, a casca da árvore. A gente não vê a árvore, a gente já avalia só pela casca. Costumamos nos fechar nos conhecimentos e não vemos mais nada. Deixamos de ver as pessoas como são, o que elas precisam. Muitas vezes nos tornamos arrogantes, porque achamos que as outras pessoas não têm a nossa capacidade. Ou porque nos achamos numa posição de termos que demonstrar a nossa capacidade o tempo todo, quando na verdade deveríamos olhar nossa profissão como um talento. Ou seja, o que eu estou realizando para mim e para o outro. Estou multiplicando o meu talento, aquele talento que eu recebi, né? O que tens? Raros conseguem atravessar o pântano dos interesses inferiores, sobrepor-se a preconceitos comuns e, para essas exceções, reservam-se as zombarias do mundo e os escárnios dos companheiros. Fiquei atônito. Não conhecia tais noções de responsabilidade profissional.
Me assombrava a interpretação do título acadêmico reduzido à ficha de ingresso em zonas de trabalho para cooperação ativa com o Senhor Supremo. Incapaz de intervir, aguardei que o ministro do Auxílio retomasse o fio das elucidações. E ele continuou: conforme deduz, não se preparou convenientemente para os nossos serviços aqui. E eu me atrevi a dizer: generoso benfeitor, compreendo a lição e me curvo à evidência. E fazendo esforço por conter as lágrimas, pedi humilde: submeto-me a qualquer trabalho nessa colônia de realização e paz. Com um profundo olhar de simpatia, respondeu: meu amigo, não possuo apenas verdades amargas. Também tenho palavras de estímulo. Ainda não pode ser médico em nosso lar, mas poderá assumir o cargo de aprendiz oportunamente. Sua posição atual não é das melhores, mas é confortadora pelas intercessões chegadas ao Ministério do Auxílio ao seu favor. E eu perguntei, inebriado de alegria: minha mãe? Sim, esclareceu o ministro, sua mãe e outros amigos, no coração dos quais você plantou a semente da simpatia. Logo após sua vinda, pedi ao Ministério do Esclarecimento que providenciasse a obtenção de suas notas, que examinei atentamente. Muita imprevidência, numerosos abusos e muita irreflexão. Mas, nos 15 anos de sua clínica, também proporcionou receituário gratuito a mais de 6.000 necessitados. Aqui está relacionado, o fruto do seu trabalho. Ele pode ter feito coisas que o prejudicaram, mas também ele auxiliou o seu próximo, auxiliou pessoas que tinham gratidão por ele. Lembra no capítulo, que ele fala, é preciso termos pessoas gratas pelo que fizemos. E ele tem, Na maioria das vezes, praticou esses atos meritórios absolutamente por troça. Mas agora pode verificar que, mesmo por troça, o verdadeiro bem espalha bênçãos em nossos caminhos. Desses beneficiados, 15 não o esquecem e têm enviado até aqui veementes apelos a seu favor. Então, de 6.000 necessitados ajudados, 15 oram por ele. Olha como somos ingratos, Tá certo que ele fez por troça, mas ele fez, E como lembra aquela passagem de Jesus, Só você veio me agradecer, cadê os outros, E é isso aí. De 6.000 necessitados, 15 oram por ele. Então, um alertazinha também para a gente, Sejamos mais gratos, saibamos reconhecer, Devo esclarecer, no entanto, que mesmo o bem que proporcionou aos indiferentes surge aqui a seu favor. Então, aqui ele está dizendo, mesmo que eles não tenham agradecido, mesmo que eles não sejam gratos, você fez. E está computado aqui que você fez. Concluindo a sorrir as explicações surpreendentes, Clarencio acentuou: aprenderá lições novas em nosso lar. E depois de experiências úteis,
cooperará eficientemente conosco, preparando-se para o futuro infinito. A vida eterna, né? Me sentia radiante. Pela primeira vez, chorei de alegria na colônia. Ou, quem poderá entender na terra semelhante alegria? Por vezes, é preciso se calhe o coração no grandiloquente silêncio divino. Grandiloquente é a maneira empolgada de se comunicar, né? Então, muitas vezes é preciso se calar, saber ouvir, para poder aprender lições novas e se preparar para o serviço nobre. Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.